Olá, meus amores. Então, como nós estamos estudando o gênero textual, lendas, que é um gênero narrativo, e dentro da narrativa nós temos as falas dos personagens. E essas falas, elas são caracterizadas por discursos, tá? Por tipo de discurso, que é o discurso direto e o discurso indireto. E hoje eu quero falar para vocês a diferença entre discurso direto e discurso indireto. O discurso direto, ele é transmitido da forma como o personagem fala, e ele é caracterizado por 2 pontos, tá? E um travessão. Por exemplo, na frase, eu estou narrando uma história que passa numa sala de aula. Então, eu estou lá, a professora de redação explicando o gênero lendas e o aluno perguntou. Aí eu coloco 2 pontos e vou transmitir a pergunta do aluno. Quando eu vou transcrever a pergunta do aluno, eu vou colocar lá o travessão, porque não é a minha fala, não é a fala do narrador, é a fala do personagem. Então, quando eu digo o aluno perguntou, 2 pontos. Professora, a senhora pode explicar novamente? Isso eu estou transmitindo a fala do personagem aluno. E essa frase, ela é um discurso direto, tá? Por quê? Porque eu transmiti a mensagem, a frase, a fala do personagem. Já o discurso indireto, no indireto ele já tem uma interferência do narrador. O narrador que vai transcrever essa fala, que vai falar esta fala do personagem, tá? Essa mesma frase que eu falei para vocês, né? Durante a aula de redação, o aluno perguntou, 2 pontos, travessão, professora, a senhora pode explicar novamente? Que foi um exemplo de discurso direto, passando essa mesma frase para o discurso indireto, ficaria assim. Durante a aula de redação, o aluno perguntou à professora se ela poderia repetir ou poderia explicar novamente. Então, vocês podem observar que em vez de colocar o aluno perguntou 2 pontos, eu já fui direto. Eu já falei, o aluno perguntou se a professora poderia explicar novamente. Então, foi trocado, não coloquei mais o travessão, trocou, né, os 2 pontos e o travessão pelo pronome se. Eu falei a fala do personagem, tá? Esse é um exemplo de discurso indireto. Mais um exemplo aqui para vocês. A aluna, preocupada com a sua nota na atividade, na avaliação, disse: eu preciso estudar muito para passar nesse teste. Então, aqui a gente tem um exemplo de discurso, deixa eu arrumar aqui, direto, tá? Porque eu coloquei depois da frase dela os 2 pontos e o travessão. Eu não falei a fala dela. Essa mesma frase no discurso indireto ficaria assim: a aluna preocupada com a sua nota na atividade falou que teria que estudar muito para ser aprovado. Então, meus amores, esses foram os exemplos dos tipos de discurso que nós temos na narrativa, né? Lembrando que na narrativa nós temos os personagens, o narrador, que, como nós já estudamos anteriormente, nas narrativas nós temos o narrador observador,
que é aquele que só observa e não participa da história. Nós temos também o narrador personagem, que é aquele que, além de contar a história, ele também participa da narrativa. E nós temos os personagens, né? Os personagens, os protagonistas, os antagonistas, os personagens secundários, que são aqueles que menos aparecem na história. Então, essa foi a nossa aula de hoje.